Neste momento, algo incomum está ocorrendo em Jerusalém e isso a mídia não está divulgando. O que vou revelar mudará sua forma de ver as notícias do Oriente Médio. Neste momento, existe um grande movimento na Cidade Santa, algo que poucos notam, mas que pode alterar tudo. Está preparado para ouvir essa revelação chocante? Vamos começar pelo início, para que você possa entender o que está acontecendo lá nesse momento. E você vai ver que vai fazer muito sentido. Fiquei de cabelo em pé quando eu soube disso. Durante séculos, pessoas aguardaram, observaram e oraram, e esse momento chegou. Agora a cidade mais santa do mundo faz preparos para algo único. Eles esperaram tanto por esse momento. Essa cidade que tem sido centro da atenção divina por mais de 3.000 anos. Falo de Jerusalém, e o que acontece lá agora vai surpreender você. Quando lemos a Bíblia, vemos algo incrível. Jerusalém não é apenas mais uma cidade no mapa. É o centro de tudo que Deus planejou para o futuro da humanidade. Agora, em nossos dias, vemos coisas que os antigos profetas mal podiam imaginar. E hoje, tudo está se cumprindo. O mais impressionante é que a Bíblia nos diz exatamente o que vai acontecer nesta cidade. Não são teorias nem especulações. São profecias claras que estão se cumprindo diante dos nossos olhos e a maioria das pessoas nem percebe. No ano 70 d.C., o segundo templo foi destruído, exatamente como Jesus tinha profetizado. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação depois de quase 2.000 anos. Em 1967, Israel tomou o controle de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Cada evento foi um marco profético que nos aproxima do grande final e muitos não estão preparados. Agora, entramos em um novo capítulo. Este capítulo pode trazer mais destruição do que paz. Fique até o final para você saber exatamente do que estou falando. Pode marcar o início de algo aterrorizante. Uma vez cumprida essa profecia, não haverá volta. A cronologia dos tempos finais ficará estabelecida. O que acontece em Jerusalém agora não é acaso. Forças trabalham nos bastidores, preparando algo para o qual a maioria não está pronta. Quando eu disser o que é, você vai entender porque o mundo inteiro observa esta antiga cidade. A questão não é se algo vai acontecer. A questão é quando. Os sinais que vemos sugerem que esse quando pode estar muito mais próximo do que pensávamos. Jerusalém está se preparando, mas para que exatamente? Durante séculos, estudiosos da profecia debateram sobre o momento exato do retorno de Cristo. Agora temos algo que as gerações anteriores nunca tiveram. Vemos os preparos reais acontecendo em tempo real. Você não acha isso um pouco curioso? Não são símbolos nem metáforas. São eventos reais que você pode verificar com seus próprios olhos. Há 3 sinais claros que mostram que o retorno de Jesus está próximo. 3 sinais que ocorrem ao mesmo tempo pela primeira vez na história. Quando você entender o que significam, vai perceber que vivemos no tempo mais extraordinário de toda a história humana. E se você ama e aguarda o retorno de Jesus, deixe um comentário dizendo assim: eu aguardo a volta de Cristo. Apenas comente isso. Eu aguardo a volta de Cristo. E, por favor, clique no gostei. Agora, vamos aos sinais. O primeiro sinal tem a ver com um edifício que está ausente de Jerusalém há quase 2.000 anos. O segundo sinal envolve animais muito específicos que chegaram do Texas. O terceiro sinal diz respeito a nações que se posicionam exatamente como a Bíblia previu.
Antes de entrar nesses detalhes, você precisa entender algo fundamental. O que acontece em Jerusalém não é importante apenas para judeus ou cristãos. É importante para toda a humanidade. Quando Deus intervém de forma definitiva na história humana, tudo muda. Agora vamos mergulhar no que realmente está acontecendo. O que vou contar fará tudo se encaixar como peças de um quebra-cabeça profético montado há milhares de anos. Lembra quando Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras? Eles perguntaram algo que nos diz respeito hoje. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Mateus 24:3. Essa pergunta feita há 2000 anos é a mesma que fazemos agora. Jesus não ficou em silêncio. Deu sinais específicos, claros, falou de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, mas também de algo mais específico, o retorno de Israel como nação e o que aconteceria em Jerusalém. Em Lucas 21:24, Jesus diz: "E cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem." Durante quase 2000 anos, Jerusalém esteve sob controle de diferentes impérios gentios. Mas em junho de 1967, pela primeira vez desde a destruição do templo, Jerusalém voltou a estar completamente sob controle judaico. Essa data não foi acaso, foi profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Os tempos dos gentios estão chegando ao fim. Isso significa que entramos na reta final da história humana como a conhecemos. Daniel, o profeta, falou de 70 semanas determinadas sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. Daniel 9:24-27. 69 dessas semanas já se cumpriram, terminando exatamente quando Jesus foi crucificado. Mas falta uma semana, a 70ª semana de Daniel. Essa semana final está prestes a começar. O que torna tudo mais incrível é que os sinais não aparecem um de cada vez, mas todos ao mesmo tempo. É como se Deus tivesse acionado um alarme cósmico e todas as peças do quebra-cabeça profético estivessem se encaixando ao mesmo tempo. Veja o que acontece agora no mundo. Israel está cercado de inimigos, exatamente como os profetas previram. As nações se alinham em blocos de poder que coincidem perfeitamente com as profecias bíblicas. Rússia ao norte, exatamente onde Ezequiel disse que estaria Magog. As nações árabes formando confederações. Tudo está tomando a forma exata que a Bíblia descreveu há milhares de anos. Enquanto tudo isso acontece no mundo, algo mais específico ocorre em Jerusalém. Algo relacionado a um edifício que não existe há 2 milênios, mas que precisa estar de pé antes que Cristo retorne. Os preparos para a construção do terceiro templo não são teoria, são realidade. Existem organizações trabalhando ativamente para que isso aconteça. Eles têm os planos, os materiais, até mesmo sacerdotes treinados. Só esperam o momento certo. Aqui vem o que vai deixar você gelado. A Bíblia diz que esse templo será construído sim, mas não para honrar a Deus como muitos pensam. Ele será o palco para o maior engano da história da humanidade. Alguém entrará nesse templo e se declarará Deus. 2 Tessalonicenses 2:4 diz: "O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus." Percebe o que isso significa? O mesmo templo que muitos vão celebrar como sinal da bênção de Deus vai se tornar o palco da maior blasfêmia de todos os tempos. É um paradoxo profético que deveria nos fazer refletir profundamente sobre os tempos em que vivemos. Durante séculos, a reconstrução do templo parecia impossível. Os muçulmanos controlam o monte do templo com a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa.
Parecia que nunca seria possível construir um novo templo ali, mas as coisas estão mudando de maneiras que ninguém esperava. Você precisa entender por que esse templo é tão importante. Não é apenas um edifício religioso, é a peça central de todas as profecias do tempo do fim. Sem o templo, muitas das profecias bíblicas simplesmente não podem se cumprir. É como se fosse o último componente que falta para que toda a engrenagem profética comece a funcionar. O Instituto do Templo, em Jerusalém, está há décadas se preparando para esse momento. Eles recriaram todos os elementos necessários para o serviço do templo. Tem a menorá de ouro puro, as vestes sacerdotais, as trombetas de prata, o altar de incenso, até mesmo os sacerdotes descendentes de Arão, treinados para realizar os sacrifícios bíblicos. Mas havia algo que faltava: as cinzas de uma novilha vermelha perfeita. Sem essas cinzas, não poderiam purificar o templo, segundo a lei bíblica. Durante 2000 anos, não havia novilhas vermelhas que cumprissem todos os requisitos. Sabe o que aconteceu em 2022? Chegaram 5 novilhas vermelhas perfeitas do Texas. Um fazendeiro cristão as criou especificamente para esse propósito e as enviou a Israel. Os rabinos as inspecionaram e aprovaram. Agora elas estão seguras em uma fazenda em Haifa, aguardando o momento apropriado. Isso não é acaso. Números 19 descreve exatamente que tipo de novilha é necessária para a purificação. Tem que ser completamente vermelha, sem mancha, sem defeito, que nunca tenha levado jugo. Durante milênios, esse requisito parecia impossível de cumprir. Agora foi cumprido. O que chama a atenção é que um cristão está envolvido no cumprimento de uma profecia judaica do Antigo Testamento. É como se Deus estivesse usando pessoas de diferentes origens para que seus propósitos proféticos se cumpram. Agora vem a parte complicada. O local onde o templo deve ser construído está ocupado pela Cúpula da Rocha, um dos lugares mais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de construir um templo judaico ali poderia causar um conflito internacional sem precedentes. Há teorias sobre como isso poderia ser resolvido. Alguns arqueólogos acreditam que o Santo dos Santos do templo original não estava exatamente onde está a Cúpula da Rocha, mas alguns metros ao norte. Se isso for correto, teoricamente poderiam construir o templo sem tocar nas estruturas muçulmanas. Outra possibilidade é que algum evento catastrófico, como um grande terremoto, mude completamente a paisagem do Monte do Templo. Zacarias 14:4 fala que o Monte das Oliveiras se partirá em 2 quando Cristo retornar. Um evento sísmico dessa magnitude poderia afetar toda a topografia de Jerusalém. O que sabemos com certeza é que a Bíblia diz que o templo será reconstruído. Não é questão de se vai acontecer, mas de quando. Todos os preparos que vemos agora sugerem que esse momento pode estar muito mais próximo do que pensamos. Aqui vem algo para refletir. Esse templo, que será celebrado como um triunfo religioso, também será o palco para a abominação desoladora mencionada por Daniel. Será onde o anticristo se sentará, declarando-se Deus. É um paradoxo profético incrível. Vou contar algo que vai impressionar você. A Bíblia não apenas nos diz que Jesus vai retornar, mas nos dá as coordenadas exatas de onde ele vai aterrissar. O que a ciência moderna descobriu sobre esse lugar vai surpreender completamente. Zacarias 14:4 diz: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente ao Ocidente, e haverá um vale muito grande. Percebe quão específico isso é? Não diz que ele vai voltar em algum lugar de Israel ou perto de Jerusalém. Diz exatamente onde: no Monte das Oliveiras. E não só isso, mas descreve exatamente o que vai acontecer quando seus pés tocarem a terra. O monte vai se partir em 2.
Por séculos, críticos da Bíblia disseram que isso era impossível, que era apenas linguagem simbólica. Como uma montanha pode se partir ao meio? Parecia cientificamente impossível. Agora sabemos algo que os antigos não sabiam. O Monte das Oliveiras está localizado diretamente sobre uma falha geológica ativa. Sismólogos confirmaram que há uma linha de falha que corre exatamente de leste a oeste sob o monte, precisamente na direção descrita pela profecia de Zacarias. Isso não é teoria, é ciência. A pressão tectônica vem se acumulando naquela área há anos. Um evento sísmico significativo, como o descrito em Zacarias, poderia de fato causar a divisão do monte, exatamente como a profecia prevê. A Bíblia, escrita há mais de 2.500 anos, descreve com precisão científica um evento geológico que só agora podemos compreender plenamente. O Monte das Oliveiras não é apenas qualquer lugar na Bíblia. É um dos locais mais significativos de toda a Escritura. Foi ali que Jesus chorou sobre a futura destruição de Jerusalém, que pronunciou sua profecia sobre os tempos do fim, que orou em agonia antes de sua crucificação no Getsêmani, e foi dali que ascendeu ao céu. Atos 1:11 nos diz que quando Jesus ascendeu, 2 anjos disseram aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Percebe o padrão? Ele foi do Monte das Oliveiras e vai voltar ao Monte das Oliveiras. Não é acaso. É o plano perfeito de Deus se desenrolando exatamente como foi predito. Quando Jesus retornar a esse lugar, não virá como o cordeiro humilde da primeira vez, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 1-16, descreve seu retorno. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Desta vez, ele não vem para morrer pelos pecados do mundo. Essa obra já está terminada. Agora, ele vem para reinar sobre o mundo. Quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, toda a topografia de Jerusalém mudará para sempre. Zacarias 14 continua descrevendo o que vai acontecer depois que o monte se partir. Formará um grande vale que mudará todo o sistema de águas da região. Águas vivas fluirão de Jerusalém, metade para o Mar Oriental e metade para o Mar Ocidental. Isso não é apenas poesia profética. É uma descrição de mudanças geológicas e hidrológicas reais que vão transformar completamente a geografia de Israel. O país, conhecido por sua escassez de água, se tornará uma terra de águas abundantes. Cientistas que estudaram as falhas geológicas daquela área dizem que, se ocorresse um terremoto da magnitude descrita em Zacarias, mudaria todo o sistema hidrológico da região, exatamente como a profecia descreve. Mais uma vez, vemos que a ciência moderna confirma o que a Bíblia previu há milênios. Vou mostrar algo que vai fazer você enxergar as notícias internacionais de uma maneira completamente diferente. O que acontece no mundo agora não é acaso. As nações se alinham exatamente como os profetas bíblicos disseram que fariam antes do retorno de Cristo. Zacarias 12, 2-3 diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos em redor. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão gravemente feridos, ainda que todas as nações da terra se ajuntem contra ela. Percebe o que isso está dizendo? Jerusalém vai se tornar um problema internacional. As nações vão tentar resolver o problema de Jerusalém, mas todos que tentarem sairão feridos. No final, todas as nações da terra se reunirão contra Israel. Veja o que acontece agora. Jerusalém é constantemente tema nas Nações Unidas. Há mais resoluções contra Israel na ONU do que contra qualquer outro país do mundo. As nações tentam dividir Jerusalém
internacionalizar a cidade, resolver o problema palestino. Toda vez que alguma nação ou aliança internacional tenta pressionar Israel sobre Jerusalém, as coisas dão errado. Estados Unidos, União Europeia, Rússia, todos tentaram ser mediadores no conflito do Oriente Médio e todos fracassaram. É exatamente o que Zacarias previu. Todos que tentam carregar Jerusalém acabam feridos. Ezequiel 38 descreve uma invasão massiva contra Israel nos últimos dias. Fala de Magog, que a maioria dos estudiosos identifica com a Rússia, liderando uma coalizão de nações contra Israel. Menciona a Pérsia, claramente o Irã e outras nações que podem ser identificadas com países atuais do Oriente Médio e Norte da África. O que vemos agora? A Rússia tem presença militar significativa na Síria, ao norte de Israel. O Irã tem milícias no Líbano, Síria, Gaza e Iêmen, todos cercando Israel. As nações árabes estão formando alianças inéditas. Daniel 2 descreve 4 grandes impérios mundiais e depois fala de um último reino, em parte forte e em parte frágil. Daniel 2:40 a 43. Muitos estudiosos acreditam que isso se refere a uma confederação de nações europeias, que surgirá nos últimos dias. A União Europeia se encaixa perfeitamente nessa descrição. Uma confederação de nações fortes economicamente, mas politicamente frágeis, unidas em alguns aspectos, divididas em outros, exatamente como a profecia. Apocalipse 16, 12 a 16, fala dos reis do Oriente que marcharão para o Oeste para a batalha final. China, Índia, os países asiáticos estão aumentando seu poder militar e econômico como nunca antes. Todo o mundo está se alinhando exatamente como a Bíblia previu. Rússia ao norte, Europa a oeste, nações árabes ao redor, China e Ásia ao oriente. Todas as peças do quebra-cabeça profético estão se encaixando. Apocalipse 16 e 14 diz que essas nações serão reunidas para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não vão escolher lutar contra Israel porque querem, mas serão sobrenaturalmente influenciadas para fazer exatamente o que Deus predisse. Joel 3:2 diz: reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo e de Israel, minha herança. O próprio Deus reunirá as nações contra Israel para o juízo final. Não porque odeia essas nações, mas porque rejeitaram seu plano de salvação e maltrataram seu povo escolhido. Isso significa que os conflitos atuais no Oriente Médio não são apenas disputas políticas ou territoriais. São o cumprimento de profecias específicas que culminarão na intervenção direta de Deus nos assuntos humanos. Cada manchete sobre Israel, cada resolução da ONU, cada ameaça do Irã, cada movimento militar na região é mais uma peça do quebra-cabeças profético se completando diante dos nossos olhos. Chegamos ao momento mais extraordinário de toda a profecia bíblica, o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não estamos falando de algo vago ou simbólico. A Bíblia nos dá detalhes específicos de como, quando e onde isso acontecerá. Apocalipse 19, 1 a 16, nos dá uma descrição cinematográfica desse evento. Então vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e sobre sua cabeça há muitos diademas. Esta não é a imagem humilde do bebê na manjedoura ou do homem sofredor na cruz. É a imagem do Cristo glorificado, do Rei Conquistador que vem estabelecer seu reino na terra. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 descreve o momento. Porque o Senhor mesmo, dado o brado, com voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles.
Há duas fases no retorno de Cristo. Primeiro, ele vem para a sua igreja, no que chamamos de arrebatamento. Isso pode acontecer a qualquer momento, sem sinais prévios. É iminente. A segunda fase é quando ele vem com sua igreja para estabelecer seu reino milenar na terra. Esta é a segunda vinda propriamente dita, e essa sim tem sinais específicos que a precedem, muitos dos quais estamos vendo agora. Esse retorno será visível, universal, glorioso. Não será secreto, todo olho o verá. Virá com poder e grande glória, acompanhado por todos os santos e anjos do céu. Quando chegar à terra, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, exatamente onde ascendeu há 2000 anos. Zacarias 14:4. Nesse momento, a geografia de Israel mudará para sempre. O monte se partirá em dois, criando um grande vale. Antes disso, haverá um período de tribulação como nunca houve na história da humanidade. Daniel 12:1 diz: haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que existe nação até aquele tempo. Durante esse período, o anticristo reinará sobre a terra. Enganará as nações, perseguirá judeus e cristãos convertidos durante a tribulação, estabelecerá um governo mundial, uma economia mundial, uma religião mundial. Mas seu reino será breve. Apocalipse 17:12 diz que os reis que lhe dão poder por 1 hora receberão autoridade juntamente com a besta, uma hora profética que representa um período muito curto. Quando Cristo retornar, destruirá completamente o sistema do anticristo. 2 Tessalonicenses 2:8 diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Não será uma batalha prolongada, mas uma vitória instantânea e completa. O mesmo que criou o universo com sua palavra, destruirá a rebelião final da humanidade com o resplendor de sua presença. Preciso contar sobre algo absolutamente aterrorizante. Antes que Cristo retorne em glória, o mundo experimentará o maior engano de toda a história. Um homem se levantará e enganará a maioria da humanidade, fazendo-os acreditar que ele é Deus. Daniel 9:27 fala desse evento. E ele firmará um pacto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Esse trecho descreve o que Jesus chamou de abominação desoladora. Mateus 24:15. O momento em que o anticristo entrará no terceiro templo de Jerusalém e se declarará Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4 diz: não se deixem enganar de modo algum, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, a ponto de assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Para que essa profecia se cumpra, tem que haver um templo em Jerusalém onde esse homem possa se assentar. Isso confirma que o terceiro templo será de fato construído antes do retorno de Cristo. Esse homem não chegará ao poder pela força. Inicialmente será aceito, admirado, até adorado pela maioria da humanidade. Resolverá problemas aparentemente insolúveis, trará paz ao Oriente Médio, unificará o mundo sob sua liderança. Apocalipse 13:3-4 diz: vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Esse homem terá poder sobrenatural, fará milagres, sinais e prodígios mentirosos. 2 Tessalonicenses 2:9. Será tão convincente que até os escolhidos estariam em perigo de ser enganados, se fosse possível. Mateus 24:24. No início, fará um pacto de paz com Israel. Durante 3 anos e meio, parecerá que finalmente há paz no Oriente Médio.
permitirá a reconstrução do templo, restabelecerá os sacrifícios. Os judeus pensarão que finalmente chegou o seu Messias. Mas na metade da semana profética de Daniel, tudo mudará. Romperá o pacto com Israel, entrará no templo, interromperá os sacrifícios e colocará uma imagem de si mesmo no Santo dos Santos, exigindo que o mundo inteiro o adore. Depois de 3 anos e meio da tribulação mais intensa, Cristo retornará e destruirá completamente o reino do Anticristo. Será o fim da rebelião humana contra Deus e o início do reino milenar de Cristo na terra. Apocalipse 24 descreve: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos, Cristo reinará de Jerusalém. Haverá paz mundial, justiça perfeita, prosperidade para todas as nações. Isaías 2:2-4 diz: o lobo e o cordeiro viverão juntos. Não haverá mais guerra. As nações subirão a Jerusalém ano após ano para adorar o Rei. Diante de tudo que estamos vendo, surge uma pergunta crucial. Como devemos viver sabendo que esses eventos proféticos estão tão próximos? Como devemos nos preparar para a vinda do Senhor? Primeiro, precisamos entender algo fundamental. Há uma enorme diferença entre saber que Jesus pode voltar hoje e saber que Ele vai voltar hoje. O momento exato de sua vinda é algo que Deus não revelou a ninguém. Mateus 24:36 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Isso significa que, embora vejamos os sinais se alinhando e saibamos que estamos perto, não podemos precisar datas exatas. Deus quer que vivamos cada dia como se fosse o último, mas que planejemos como se tivéssemos muitos anos pela frente. Lucas 19:13 nos dá a atitude correta. O Senhor diz aos seus servos: negociai até que eu venha. Não diz, sentem-se e esperem, mas trabalhem até que eu volte. A expectativa do retorno de Cristo nunca deve ser desculpa para a inatividade. Ao contrário, deve ser a maior motivação para o serviço ativo. 1 Tessalonicenses 5:6 acrescenta: portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A iminência do retorno de Cristo deve nos manter espiritualmente alertas e moralmente puros. Tudo o que vimos nos leva a uma pergunta pessoal: como você vai viver sabendo o que sabe agora? A profecia bíblica não é entretenimento, não é um quebra-cabeça intelectual para resolver. É uma revelação dos planos de Deus que deve transformar completamente nossa maneira de viver. 2 Pedro 3,14 diz: por isso, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. A esperança profética deve produzir pureza pessoal. Isso significa que cada decisão que você toma, cada palavra que diz, cada pensamento que permite em sua mente deve ser avaliado à luz da iminente vinda de Cristo. 1 João 3:2-3 explica: amados, agora somos filhos de Deus, e todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A esperança do retorno de Cristo é purificadora. Quando você realmente acredita que vai vê-lo face a face, que vai prestar contas de sua vida, isso muda tudo. Também deve nos encher de urgência evangelística. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se realmente acreditamos que o tempo está acabando, se entendemos que a maioria da humanidade não está preparada para o retorno de Cristo, então devemos fazer tudo ao nosso alcance para compartilhar o Evangelho. O relógio está correndo, o cenário está montado, o rei está vindo. A pergunta não é se essas coisas vão acontecer, mas se você estará pronto quando acontecerem.
As profecias são claras, os sinais estão se alinhando, Jerusalém está se preparando, o terceiro templo está chegando, as nações se posicionam exatamente como a Escritura previu, o Monte das Oliveiras está pronto para se partir ao toque dos seus pés. Tudo está em seu lugar. Mas a pergunta não é se Jesus vai voltar. É como você vai passar o tempo daqui em diante. Ele vai te encontrar fiel quando voltar? O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? Deixe o seu comentário dizendo se você segue firme com a fé inabalável ou se você está se desviando da fé. Deixe o seu comentário e eu vou te esperar no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve.